pessoal, aqui é a Marta Eixe. Nós estamos agora no segundo episódio do Rato da Energia Estelar, nosso podcast agora com Geisa Vidal e Manx. É isso aí, pessoal. E, então você vê que a nossa bancada está mudando, são pessoas novas. Para quem acompanha a rádio, para quem acompanha os vídeos, nem tão novas assim, né? Porque Geisa sempre aparece por lá, o Manx também aparece por lá. Mas eu queria que a gente começasse nessa nova jornada contando a história de cada um. E a gente contou a história do Manx, né? Vulgo Jorge, na vida passada. E hoje a gente vai contar a história da Geisa, né, GG? Seja bem-vinda, GG. E ela achou estranho que ela falou assim: meu Deus, Estelar? Eu? Como assim? O que é Estelar? Mas veja bem, né? A indiana, que não nasceu na Índia, mas é toda indiana, né? Explica um pouquinho essa história desse chamado com a Índia. Então, eu era aquela adolescente esquisitinha, né? Que gostava de se vestir de preto, que gostava de rock. Ah, você ouvia emo, não? Não tão esquisita. Com aquele cabelinho assim? Não. Tá vendo? Todo mundo tem um passado meio aqui. E aí, a gente começa a pesquisar umas coisas mais de ocultismo, né? Aí, na época, tava surgindo Wicca, paganismo, né? Enfim, e aí, quando eu tinha 13 anos, eu lembro que no aniversário eu falei pra minha mãe que eu queria uma saia indiana, né? Que começou a vir na moda, assim. No Caminho das Índias? Não. Aquela coisa meio gótica, assim, sabe? Tá. Eu quero uma saia indiana, quero, enfim. Arranjamos lá a saia indiana e tal. E, então, assim, sempre gostei dessas coisas um pouco mais diferentes. E quando eu tinha ali por volta de uns 17 anos, estava no primeiro ano da faculdade, e eu sonhei com Shiva. Tava tudo escuro, como se fosse um céu, assim, né? E aí eu só via a figura dele, assim, dançando no ar, tipo, bem o Shiva, que a gente chama de Shiva Natarajasana, né? Ele dançando, assim, no ar, e ele falava: eu sou Shiva e vou sempre estar com você. E aí eu acordei, tipo a mãozinha do Pica-Pau, assim, tipo, eu sou Shiva. Eu falei assim: nossa, o que é Shiva? Né? Eu não fazia ideia, nunca tinha visto, procurado, nem nada. E na época uma amiga minha era budista. Eu falei assim: Meg, o que é Shiva? É Deus do budismo, não é? Assim, não tem nada a ver. Aí ela, assim, tipo, meio que não entendeu também. Eu lembro que na época ela falou e eu fui pesquisar alguma coisa, mas não era aquela época que a internet era tão, assim, né, bombada que nem hoje. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre Shiva, mas assim, pesquisei, pero não muito, né, e beleza. E aí eu lembro que na época eu gostava muito de desenhar. Não como Manx, assim, essa coisa linda, maravilhosa. Aqueles desenhos cacareco, né? E eu fiz o desenho do Shiva. E ficou lá no meio das minhas coisas da faculdade. Passaram-se, o quê? Uns 3, 4 anos. Eu tive um namoradinho que a mãe dele era professora de yoga. Olha só, são os namorados poach, né? Não vai ficar na vida, mas te dá alguma coisa que é importante, né? Pelo menos a mãe ele trouxe. A mãe é legal. Foi por isso que não deu certo com o Felipe Augusto, porque eu tinha que conhecer então. a minha sogra lá que fazia yoga. E aí eu fui uma vez no espaço dela, lá que ia ter uma apresentação, uma comemoração, e eu vi aquela mulher com 50 e poucos anos na época, indo lá para baixo, colocando a cabeça no joelho. Eu falei assim: nossa, que demais! Quero colocar a cabeça no joelho também. Só que, final de faculdade, TCC, estudando para a prova da OAB, né, que na vida passada eu era advogada, enfim. Eu conheci a Geisa como advogada, gente. Advogada. A vida passada dela... Não tem orgulho, não, mas, enfim. Eu era jovem e precisava de dinheiro. Isso, né? Todo mundo precisa, faz parte. Hoje eu sou velha e ainda preciso, mas... E aí me formei e depois, assim, depois que eu estava formada, mais tranquila já, né, com a pegada de trabalho já, que a vida vai entrando num ritmo, aí me disse: mas e aí,
yoga. Aí eu começava a pesquisar, mas assim, não ia pra frente, né? E aí, num belo janeiro de 2013, na primeira semana do ano, tinha um estúdio de yoga lá perto da onde era o escritório. Eu falei assim, eu vou lá, eu vou fazer uma aula experimental. Fui, primeira semana do ano, fiz a aula experimental, detestei, não gostei, não. Lembra da jornada do herói? Começa com a negação. Então, veio o chamado de Shiva, mas aí depois fala, não é isso não. E aí, como um pisciano muito louco, né, que eu sou, eu saí e falei assim, mano, mas eu não gostei disso. Eu saí, aí a Cris, né, que era a dona lá do estúdio, falou assim, e aí, você gostou? Eu falei, gostei. E aí, vai fazer? Eu falei assim, vou. Totalmente louco, eu falei assim, vou. Porque tinha alguma coisa que me falava, vai, Insiste. vai. Eu falei assim, vou matricular nessa bodega, vou fazer aí, né. E aí eu comecei a fazer, comecei a praticar, e aos poucos eu fui assim, nossa, que é isso, né? E aí eu comecei a desviar a minha atenção, tempo, dinheiro, tudo, pros estudos, né, da yoga. Tchau, advocacia. E tem uma coisa que você conta que na advocacia você não conseguiu tantos atingimentos quanto você já conseguiu na yoga, né? Não, isso é muito engraçado, né? Porque eu trabalhava no escritório pequeno, né? Um escritório familiar ali, né? As pessoas, eu sempre mandava currículo, né? Para as empresas grandes, escritórios maiores e nunca consegui passar. E através da yoga, eu já fui convidada para várias empresas. Eu já fui dar aula em um dos maiores escritórios de advocacia, tanto que eu falei assim, nossa, aí ó, vocês não quiseram me contratar, mas eu tô aqui. Foi muito engraçado que eu fui numa empresa que um outro namoradinho, todo mundo tem um passado, né? Um outro namoradinho, ele estagiou nessa empresa. E ele até conseguiu uma entrevista para mim, na época que eu tava terminando a faculdade, mas eu não passei. E, tipo, 20 anos depois eu tava lá. Aí eu não aguentei, eu fiz a piadinha, né? Cheguei lá e falei assim, então, vocês não me quiseram, mas agora eu tô aqui. Maravilha, né? Isso. Meditação para vocês. Então, assim, realmente, o yoga me abriu portas que com a advocacia eu não consegui. E conta, é engraçado, né? Pisciano tem que ter viagem, né? E não só viagem... Na maionese. viagem astral, mas também as viagens, né, de sair, né, daquele mundinho. E para você, como é que é essa coisa de chamarem você para a Índia? Nossa, foi muito legal isso. Uma amiga minha foi e ela falou assim, olha, eu vi aqui um pacote tal, não sei o quê, e aí eu assim, eu quero ir, só que a viagem ia coincidir com a comemoração dos 80 anos da minha avó. E aí eu fiquei assim, nossa... Vó viagem, vó viagem. Eu fiquei naquele dilema. E aí sempre que essa é a beleza da meditação, né? Ou quando você diminui os pensamentos. E aí eu tava lá relaxada na cama, pensando, nossa, vó viagem, jogando Candy Crush. Aí veio uma outra voz, né? Tipo, Geisa, a Índia não vai sair de lá. A sua avó só faz 80 anos uma vez. Assim, pois é. E aí eu não fui, mas eu falei assim, não, mas eu quero ir. Assim, o ano que vem eu vou. E aí a gente fez um grupo, a gente estava tentando ali umas 4, 5 pessoas irem para lá. Só que uma não conseguiu, outra não conseguia, e quando eu vi, eu fiquei sozinha ali. Eu falei, caraca, e agora? Agora eu vou. Aí eu fechei um pacote, vi uma escola, que eu queria estudar também, e fui sozinha. E foi assim... Quase igual o corvo do Jorge, né? O corvo era eu. Corvo. E aí eu fui sozinha. E, nossa, foi assim... Acho que viajar sozinha foi uma das melhores experiências que eu já fiz. Foi muito, muito legal. Assim, uma viagem longa. Eu nunca tinha feito conexão na vida. Então, tipo, pega a conexão...
E aí eu cheguei no aeroporto de Delhi, e aí tinha um carro me esperando para ir até Rishikesh. Aí todo aquele medo, né? Tipo, nossa, será que o cara vai me levar para Rishikesh ou ele vai me matar no meio do caminho? Ou é o tráfico humano, né? Perdeu o vinho. Mas enfim, deu certo, como vocês podem ver, né? E eu fiquei 15 dias lá. Fiquei 15 dias e eu fiquei louca. Fiquei louca. Falei assim, meu, que lugar é esse? Eu preciso voltar para cá o quanto antes. E como toda viagem com propósito, né, que a gente faz, e lidando com tudo aquilo, né, porque a Índia é um grande portal, na verdade. É um outro mundo dentro desse mundo. E quando eu voltei meio pistola. Eu falei assim, mas que raio de vida é essa que eu tô levando, né? Que é o que eu falei, né? Você tá vivendo aqui a sua vida comum, a vida espiritual faz pá! E você vai, né? Não tem como. Não tem como, porque eu falo, tem uma hora que não tem como desver. Você fala assim, eu vi, agora não tem como desver. Não tem. Não tem. Não tem. E aí a vida não é que a vida começou a mudar, eu comecei a enxergar outras coisas. E aí, no mesmo ano, né, eu voltei de lá em janeiro, e no mesmo ano, em dezembro, eu estava embarcando para lá de novo. Eu falei assim, não, eu preciso voltar para esse lugar. E voltei. Eu chorava de saudade, chorava. E voltei para lá e depois eu fiquei 40 dias. E aí, quando eu voltei, aí não é só que eu não pude desver, é que eu não tive nem como impedir. A vida veio assim, deu um carrinho assim, pá! E aí a minha vida realmente mudou e assim, e é uma situação que você não tem controle, não tem como você falar assim, não quero que isso aconteça, não quero que mude, quero que fique tudo como era antes, não tem, as coisas simplesmente viraram. É mais ou menos isso quando a gente fala na jornada do ser estelar. Do quase morrer que você falou. Do quase morrer. Porque, na verdade, você tem que morrer um monte de coisa, e um monte de coisa que você fala assim, não, esse não. Não, esse não. Eu falo, caraca, o que vai sobrar de mim? Sou eu. Mas isso que é muito legal, porque assim, isso que a Marta falou é verdade, foram várias mortes, né? Então, relacionamento, emprego, casa, lar, tudo. Eu, assim, entre aspas, perdi, né? Eu perdi tudo. E eu fiquei assim, meu Deus, tipo... o pica-pau na frente do espelho assim, meu Deus, e agora? Porque todo mundo acha muito legal, nossa, você vai se iluminar. Gente, se iluminar é mais ou menos isso, porque tudo que não faz mais parte da tua vida, nessa fase do morrer, vai desmoronando, e por mais que você queira trazer de volta, não volta. Não. E aí você tem que estar num trabalho de reconstrução ali, que é forte. É um grande trabalho de reconstrução. Mas o bom, quando você perde tudo, é que você pode reconstruir do seu jeito. Isso. Né? Porque eu via e falei assim, bom, eu não tenho mais cremoso, era ceboso, não tenho mais cremoso, não tenho mais trabalho, não tenho mais casa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu quiser. Você sabe que no Poder do Agora, da Eckhart Tolle, ele fala exatamente isso. Ele perdeu tudo também. E aí ele foi morar com os mendigos lá nos Estados Unidos, né? E ele falou, agora eu tenho tempo. Posso fazer o que eu quero. O Steve Jobs fala isso também, né? Que quando ele sai da Apple é quando ele conhece a esposa dele, quando ele tem a oportunidade de rever a vida, de fazer uma nova empresa e depois voltar para a empresa dele de uma outra forma. Isso chama Noite Escura da Alma. Então, se você está passando por uma noite escura da alma, relaxa, vai dar certo. Mas, como a Geisa disse, seu desafio de fazer agora do seu jeito, né? Chama Noite Escura da Alma e no yoga a gente chama de Fúria de Shiva. Só Shiva lá com chicote, né? E foi tão engraçado que agora é engraçado, né? Na época eu tava assim, vamos todos morrer! Mas quando eu voltei de viagem, a minha vida fez assim, boom, né? Que estourou tudo. Um dos primeiros finais de semana que eu saí, eu fui com as minhas amigas num centro Hare Krishna. E a gente chegou e estava tendo uma palestra, e era perto de uma data importante no hinduísmo, chamada Mahashivaratri, que era a grande noite de Shiva, e o preletor lá, o Swami, ele estava falando
da Fúria de Shiva. E assim, mas foi muito louco, porque eu sentei para olhar para o Swami. Ele então, porque a Fúria de Shiva, e ele começou a contar a história de uma mulher que foi lá e estava divorciando, e estava tipo, todo aquele processo que envolve o divórcio, né? E ele falando, não, filha, a Fúria de Shiva é assim mesmo. Eu, caraca, meu. Fala, Shiva, você é meu amigo? Ou você tá bravo comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? E esse retorno foi depois que você fez a formação em yoga na China, Na Índia. Índia. Foi Isso. que eu fiquei lá 40, eu fiquei 40 dias, fiquei 10 dias passeando e 30 dias estudando, né? Mas aí também, nos 10 dias, foi uma verdadeira peregrinação, né? Que a gente foi em muitos lugares sagrados. Então a gente foi, por exemplo, para Pushkar, que é a única cidade da Índia que tem um templo para o deus Brahma. A gente foi para Vrindavan, que é a cidade ali onde Krishna viveu. A gente passou em Mathura, a gente viu o lugar onde Krishna nasceu. Aí a gente foi para Varanasi, que é uma cidade sagrada. Em Varanasi, eu fui lá na porta da casa e no ashram do Lahiri Mahasaya, que é um guru da linhagem de Yogananda. Aí depois fui para Rishikesh, que é uma cidade sagrada, a cidade dos rishis, dos sábios, né? E vamos lá no templo lá da deusa, que fica no topo do Himalaia. E vamos ali na beira do Ganges. E aí tava lá Shiva, no meio do Ganges, uma estátua linda de Shiva no meio do Ganges. E eu olhando assim pra Shiva, toda apaixonada, eu, Shiva. Vim pra Índia, era uma coisa tão impossível. E olha só, agora eu vim 2 vezes, né? Eu toda me gabando. E ele assim, Lá, daqui a pouco você vai sentir o chicotinho. Não, e eu tatuei nessa viagem o tridente dele nas minhas costas. E tatuei aqui na frente um outro símbolo que significa do caos à perfeição. Então, né, que mais que eu queria? Não é mesmo? Eu pedi. Né? Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que no final, né, de todas essas mortes, sobrou você. Então, a gente tira uma série de cascas para encontrar a nossa essência. Então, se o mentor conecta nossa missão de alma, eu vejo muito nos atendimentos essas dúvidas, né? Será que eu fico nessa carreira? Aí eu pergunto, você gosta do que você faz? Não. Você está compromissado com o que você faz? Não. Então, como é que você vai ter energia? Então, eu entendo que quando você se conecta com a sua missão de alma, você se conecta mais com a fonte. Quando você se conecta mais com a fonte, imagina assim, tem um obstáculo na sua frente. Ele vai olhar você conectado com Deus, com a divindade criadora do universo. Você acha que ele vai ficar na frente? Não vai. Qualquer coisa que estiver na sua frente, se você estiver conectado com a fonte da criação, vai desaparecer. Então, os caminhos começam a abrir, igual você falou. Abrir ou cair, né? No caso. Porque é um pouco esse lugar, né, do que ensinam pra gente o que a gente tem que ser versus o que a gente é e o caminho que precisa ser de fato. E normalmente o caminho que precisa ser de fato, ele, no momento que a gente está hoje, ele ainda é uma coisa de pioneirismo, né? Então, por exemplo, você é a primeira professora de yoga da tua família. É verdade. Né? Não tem ninguém que você pode falar, a minha tia que fez yoga, né? Então, você tem que ser pioneira numa coisa que você fala assim, Geisa, você tem certeza? Você não vai fazer um concurso público lá, né? É muito louco, porque muitas vezes, teve uma vez que eu me inscrevi no concurso público para escrevente do tribunal. Que é o que a maior parte das pessoas faz, né? Uhum. E aí eu perguntei, e se eu passo? Mas não foi assim, e se eu passo? Eu falei, e se eu passo? E ali, tipo, me deprimiu. Então, eu falei assim, nossa, não. Porque eu me vi, se eu passar, eu vou ter... Imagina, eu era uma advogada que detestava ir em fórum, porque é um ambiente que ninguém que tá ali gosta do que faz, vamos ser honestos, ninguém ali gosta do que tá fazendo. Então é um ambiente chato, pesado, e aí tipo, vai lá eu, né, mais uma vez, fora, audiência e tal. E eu falei assim, nossa, e eu vou trabalhar lá? Tipo,
Você tá louca? Você tá louca? Normalmente, quem trabalha em fórum, em coisas de justiça, tem questões kármicas, por isso que é pesado. É meio... Então, realmente faz parte. Às vezes você está queimando algo que você precisa limpar ali e faz parte, mas não é do seu caminho, né? Então, Graças a Chico. então é um pouco isso, né? Não é que a gente fala quem fez concurso está errado, né? Vamos sair das dualidades. Mas é um aspecto que é um chamado de alma. Então, é uma coisa que, se você. Eu lembro até hoje, quando o Ashton gostar, mas se você não fiz, se você sabe que você tem que fazer isso, por que você não faz? Claro, quando eu me aposentar, né? Ele. A gente adia a felicidade, né, Marta? Não, mas ele falou assim, cara, você sabe se você vai se aposentar mesmo? Você sabe se você vai estar viva até lá? Se você já sabe o que tem que fazer, por que você não faz? Não tenho argumentos para rebater isso. Então, é mais ou menos nessa hora, né, que ele fala isso, fala, por que você está nesse caminho se você sabe que seu caminho é outro e você teima em ficar nesse caminho, né? Esse é o dilema da maior parte das pessoas. E que não tem jeito, né? Lembra a cartinha do Osho que é para resolver isso é porque você fica segurando de um lado e o pezinho no outro. E ele fala que o melhor jeito é soltar. E soltar é cair, né? Então, deixar tudo cair, vamos ver o que sobra. É que muitas vezes a gente, né, acho que como todo, ó que bonito, faz tempo que eu não falo isso, todo operador do direito, né, pensa, vou prestar um concurso público porque eu vou ter segurança, né, mas assim, que segurança que a gente tem, né, tipo, Deus faz assim e, né, desmorona tudo. E aí é uma questão de fé, né, se é o seu Dharma, tem uma frase no yoga muito bonita, se você protege o Dharma te protege. Então, assim, se o seu caminho no meu caso, meu caminho é yoga, gente, por que eu vou ficar olhando? Eu tenho que ter confiança, né? No caminho, no mentor, e em mim. Né? Eu tenho que ter confiança que eu sou uma boa professora de yoga, né? E não... Por isso que tem naquelas horas do Senhor dos Anéis, quando aparece o anel, né? E aquela tentação, tipo, você não quer o anel? Salário público, benefícios, fora. Não, chega. Todas as ilusões, né? Sim. Sanduíche de presunto, né? E na verdade vai depender de cada um, né? Isso não tem uma coisa certa, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por isso que a gente fala, a gente está trazendo muitas histórias exatamente porque às vezes uma vai tocar mais você, vai inspirar, e principalmente porque hoje a gente já está numa geração que eu chamo de segunda geração dos estelares. A gente é uma das primeiras, assim. Eu também? Teoricamente, a partir de 80, você pega, por exemplo, 70, 80, você pega David Bowie. Não é desse planeta. Ele não é desse planeta. Michael Jackson Também não é desse planeta. Então, foram descendo pessoas assim, só que nesse caso eram pessoas mais índigo, que tem essa coisa de ir na frente, querer brigar, querer expor, querer mostrar. E agora tá vindo um outro tipo de estelar que eles não sabem viver no planeta. Então, esse monte de pessoal que fala assim, superdotação com TDAH, na verdade é um monte de estelar que está aprendendo a viver nesse planeta e não sabe viver. Então, essas histórias são para vocês se inspirarem nessa geração de estelares que teve que enfrentar o sistema assim. Tem jeito. Agora é o desafio de vocês, né? Mas o que a gente conseguiu chegar e desenvolver para chegar até aqui, porque quando eu lembro na minha infância, minha avó chegava e falou assim, não, você não vai desenvolver sua mediunidade porque você vai para o Juqueí. Juqueí era um lugar de gente, né? Tratamento psiquiátrico, né? Tratamento psiquiátrico. Resumindo, né? Ela falou, você vai ficar maluca. Então, já tinha vários convites de vários adolescentes para eu poder desenvolver minha mediunidade. Eu falava, não, eu vou pro Juqueí. Não tinha como. Até às vezes de uma mãe de santo que falou para mim, não, você não tem energia para espiritualidade. Aí eu falei, ai, que bom. Agora eu
quero. Não, eu falei, que bom, aí você fica aqui e cuida de mim. Aí teve um dia que foi tudo cagado, assim, sabe, eu tava muito mal. Falei, mulher, não tá funcionando. Ela falou, a culpa é sua. Eu falei, peraí, mas você falou que eu não tinha força, você ia cuidar de mim? Aí eu fui aprender, né, enfim, mas passei por um monte de coisa dessas histórias, assim, um dia, quem sabe eu conto, mas essa que a mãe de santo falou que eu não tinha energia, era isso, você não tem energia para receber nada, não, fica aqui que eu cuido de você. Tá bom. Então, essa jornada espiritual é muito esse lugar de você acolher você, de buscar autoestima, de buscar a tua verdade interior, de buscar o que você acredita. E às vezes até, por exemplo, gosto desses Steve Jobs que você traz, porque ele era um cara que todo mundo falava, você é louco. Tipo, você vai ter um computador para as pessoas? E ele falou, vai. E aí, piscianos doidos, né? Então, vai, eu quero que aconteça. E Eu quero ir pra Índia, sozinha. Vai ser legal. Segue o corpo. Segue o corpo, segue o corpo. Mas é isso, né? Então, acho que tem muito a ver esse lugar, mas assim, de um lugar que você sabe que é uma certeza muito profunda da tua alma, né? Então é isso que a gente quer inspirar em vocês, porque essa geração de estelares novos, eles realmente... A gente ainda tem uma coisa que é dessa raivinha de bater de frente e de falar, não é assim, vou fazer diferente. Esses estelares não têm essa... Então eles deprimem, eles ficam mais quietos, eles se fecham. E aí o desafio de vocês agora de... A gente tentou chegar até um ponto, né? Agora é de vocês. A gente tá né? Estamos lutando, né? Estamos lutando. Então, até, por exemplo, para deixar mais natural falar sobre a energia de extraterrestre, que não é uma nave que vai buscar você, não sei o quê, mas são frequências, são consciências. Pô, gente, a gente tem que entender que o cosmos é gigantesco para só existir vida aqui na Terra, né? Então, você acha que Shiva não é uma consciência? Você acha que Thor não é uma consciência? Dragão é uma consciência? E cada vez mais, eu gosto de uma vez que a Ana falou que o campo das infinitas possibilidades trouxe essa consciência de, ué, por que não Thor não pode existir numa outra dimensão? Ou por que não podemos ter dragões nessa dimensão? Né? Então, a gente está quebrando esse status quo de achar que nosso umbiguinho só existe a gente. Os textos hindus, eles falam sobre naves voadoras. Vimanas, sim. Então, né? Será que Shiva veio numa? Ou Shiva é um, né? Então, e aí para você que tá aí, né, buscando a sua verdade, o seu caminho, é isso, né? Porque às vezes você vai enfrentar uma família que não entende o que você fala. A maior parte da gente é isso, né? Tipo, a gente fala grego para nossa família. Fala, mas me explica aí, o que você faz? Ai, meu Deus. Daí você dá 10 livros pra pessoa falar, começa por esses. Gente, nem eu sei explicar o que a Marta faz. Eu só me pergunto, gente, o que ela faz? Não passa com ela, vai. Você vai entender. E a espiritualidade é isso, né? Vivência. Se você explicar racionalmente... Diminui, né, o que é a energia. Né? E aí, quando você encontrou os dragões? Conta pra gente. Nossa, foi muito louco. Porque eu conheci os dragões porque eu comecei a trabalhar com a Marta, né? E aí eu vi a Marta falando, o fúcsia, o gold, o black, não sei o que. Eu falei assim, mas gente, o que ela tá falando? E põe uns frasquinhos ali, eu falei assim, nossa, muito louco. Mas ali eu só, tipo, Eu fui fazer um feng shui no escritório. É verdade. Eu fui fazer um feng shui no escritório que eu trabalhava e aí ela espirrou um floral em mim e na hora fez assim.
Eu senti a mesma coisa. O primeiro atendimento, não tinha ideia do que a Marta fazia, mas eu senti. Eu não sei o que ela tá fazendo, mas tá funcionando e tá mexendo na minha vida. Então, vamos continuar. Não, e o Feng Shui que a Marta fez, ela falou assim, põe não sei o que aqui, põe um negocinho ali, tá. E, gente, do dia pra noite, os negócios no escritório, assim, virou. Tipo, a dona, vou fazer isso, vou mudar aquilo, vamos... Assim. E pôs a Geisa em ordem. E aí, depois foi a gente mudou de local, ela foi lá também. E aí, enfim, tô aqui. Mas os dragões, assim, bem interessante que conforme eu fui passando por todas essas fases, né, vamos todos morrer, até restabelecer, saem muitos dragões que têm a ver com um momento. Então, toda vez que eu abri uma mesa, saia lá, Scarlet, dignidade. Oh, meu Deus do céu. Tenha dignidade nessa vida, gente. Abraço, Scarlett. Scarlett é quando você tá sendo enganada e não tá percebendo. Eu tava lá no fundo do poço. Os humilhados serão exaltados. Exatamente. E é bem interessante isso. Então, o trabalho dos dragões. Os dragões são maravilhosos. Falta trazer a Ana. A gente já trouxe a Anton no podcast, mas falta trazer a Ana. A gente trazer com vocês. Ana Vidal, a gente vai chamar você. Epa. Prima! Para falar um pouco mais, né? Porque a Ana também recebeu os dragões, ela canalizou junto com a Anton, mas na verdade, antes do encontro, ela tratava pessoas sobreviventes de refugiados. E tratava com dragão. Então você imagina o dragão tratando refugiado? Cara, é muito louco. É muito louco. Então, assim, é uma jornada que cada vez mais, quando você se permite ser mais estelar e ser mais nas infinitas possibilidades, você para de se fechar numa bolinha e deixa a bolhona. Mas infinitas possibilidades. Das possibilidades. Eu dei aula em empresa, pode falar? Não? Pode. Eu dei aula na Globo. Imagina que eu ali no escritóriozinho ia chegar na Globo um dia. Você estava lá junto com o Caminho das Índias lá. Deixa eu ser figurante. Então, assim, realmente, né? É que a gente vê a nossa vida por aqui, né? Mas os dragões, eles vêm lá de cima. Aí eles olham assim, lá, trouxa, achando que só tem essa portinha, né? E não, a gente tem infinitas possibilidades. E tem um dragão que eu chamo de dragão Dilma, né? Amorosamente. Porque o dragão White foi o primeiro dragão que apareceu para mim. E depois que eu descobri que o dragão White é aquele assim, tá vendo esse objetivo que você pôs? Legal, some 2 vezes. White, onde que eu vou? Não, vamos morrer, né? Mas, na verdade, aí você entende que você foi tão, né, desmantelado que você não percebe a sua verdadeira possibilidade de fato e que é isso, é infinito. Então é muito legal trabalhar com o dragão, gente. Dragõezinhos. E yoga, né, Geisa? Aí passa assim, comigo. Só comigo. E quer dar um recadinho para todo mundo, GG. Façam yoga comigo. Onde que eles te acham? Quais são suas redes? O Doni vai colocar aqui, o meu estúdio é o Shraddha Yoga. E Shraddha é uma palavra sânscrita que significa fé. Fé é um sistema que funciona. Por isso que eu faço questão desse nome difícil de falar, porque ele tem um significado muito forte para mim. Então, maravilhoso. E é online, presencial? Como é que... Tem os dois. Tem online e presencial na Zona Norte de São Paulo, mas online tem um aluno na Suécia, na Itália, em Manaus, em tudo quanto é canto. Então, vários horários. Vários horários. Temos a turminha da madrugada, às 6h15 da manhã. Temos a turma da noite, às 20 horas. Bastante opção. É isso aí. Um recadinho, hein? Façam captações para descobrir o seu mentor. Então, é isso, gente. Quiserem se conectar com o mentor, vai ser um prazer
fazer o atendimento, e é tudo isso que a gente já falou, né? Busca pelo propósito, e a gente percorre um caminho ali de curas pessoais, às vezes curas estelares, e tentar desbloquear para que essa conexão com o mentor fique cada vez mais fluida, espontânea, natural, e que você receba as intuições, mensagens, a comunicação fique mais limpa, né? Então, é isso. Né? Então, gente, lembrando que conectar com as energias estelares, né, sendo os mentores, sendo os anjos, sendo os seres da yoga, é para ajudar você no seu potencial máximo, né? Então, ajudar você a descobrir dentro dessa sementinha que você tem aí dentro, qual a potência que ela tem, né? E aí, dentro de toda essa jornada que a gente vai trazer as pessoas, e se vocês quiserem também, querem trazer pessoas que vocês já acham interessantes, para a gente conversar, para a gente bater um papo, né? E você também, você, nossa, as pessoas precisam conhecer essa pessoa. Manda aí para a gente que a gente quer fazer mais histórias, né? Histórias aí que podem ser simples, mas não são simplórias, né? E que de alguma forma pode ajudar alguém ou inspirar pessoas. Então, vamos trabalhar essa inspiração, inspirar mais movimentos aí de cura, de transformação e de potência para todo mundo. E mande para as pessoas que você acha que precisa conhecer essas pessoas. É isso aí. Até mais, pessoal. Obrigada. Mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.